Se esse empate fosse no primeiro turno, fora de casa, contra o próprio Bragantino mesmo, eu ia dizer que ok, foi um resultado legal. Mas hoje, nas circunstâncias que a gente se encontra, não dá para considerar um bom resultado, ainda mais pelo volume de jogo que a gente teve. E, infelizmente, com erros individuais, né? O Santos empatou hoje com o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, em 2-2. Segue em 16º, a gente é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e que pese que com o empate a distância agora é de 5 pontos, né, para o Juventude, que é o primeiro ali na zona. Mas era para ter sido mais. Se a gente vence, a gente pula para 13º. E a gente teve volume de jogo para isso, teve bola para isso. Mas faltou qualidade e faltou atenção também, na minha opinião, pelo menos nos gols que a gente sofreu. E, infelizmente, não conseguimos os 3 pontos, né? Vamos falar sobre essa partida. Eu tô assistindo aqui Corinthians e Flamengo. O Yuri Alberto acabou de dar uma cavadinha ridícula, né? Logo depois disso eu comecei a gravar, porque acabou o jogo, eu fiquei pensando, caraca, tava um pouco puto. Falei, dá uma esfriada na cabeça, esperar um pouquinho, porque de verdade, era um jogo pra gente vencer. Quando começou os primeiros 15 minutos ali, eu falei, não, hoje dá pra gente vencer. E ontem eu falei no pré-jogo, né? É um jogo ganhável. Infelizmente a gente só não conseguiu traduzir isso em gols. Antes eu só peço, deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, porque já que a gente vai se estressar, pelo menos dá essa moral aqui pra gente. Se quiser se tornar membro também, beleza. Mas enfim, falar da partida, o Santos que foi a campo com a escalação que a gente citou aqui ontem, né? Brazão, Mike, Alexis Duarte, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Zé Rafael Barreal, Roleiser e na frente Guilherme Lautaro. Mais ou menos a mesma formação. A única coisa que foi diferente de ontem do que eu imaginava foi que o Barreal jogou pelo lado direito, né? Acho que era justamente para ter a ideia do Souza poder subir, o Zé Rafael cobrir ele e o Barreal jogar mais próximo ali do Roleiser. E no primeiro tempo deu bom, né? Podemos dizer assim. O Santos criou muito. O Santos tinha uma dinâmica de sempre aproximar jogadores por dentro. Por exemplo, quando o Schmidt tinha a bola, seja no meio mesmo, ou seja quando ele voltava para o lado dos zagueiros, sempre o Zé aparecia por um lado, o Barreal pelo outro. Às vezes até o Roleiser abria bem do lado direito, na linha lateral quase, mas tinha opções, tinha alternativas. E o Santos, criando dentro dessas alternativas, conseguiu chegar muito ao gol, né? Teve uma própria chance do Guilherme, teve chance do Barreal, teve uma do Lautaro, que a do Lautaro foi num contra-ataque, né? Que o Roleiser toca o passe, toca a bola para ele e ele finaliza de canhota para fora. Enfim, então o Santos criou muitas chances mesmo e poderia ter aberto o placar. O próprio Mike, em alguns momentos, ia por dentro, né? Perto ali, meio que numa diagonal assim. Isso, por exemplo, deu certo em alguns lances, quando aquele passe que ele rouba a bola e já deixa pro Zé, e o Zé, em vez de bater, tinha que bater pro gol, entrou na área, bate cruzado, tentou cruzar pro meio rasteiro, pro Lautaro, e o zagueiro tirou. E teve outra também que ele perdeu a bola e deu contra-ataque, né? E aí o Luan coloca para escanteio. Então, assim, o Santos criou alternativas, o Santos colocou jogadores em posições de que pudesse conseguir fazer essa bola chegar na frente com qualidade. Mas, de novo, faltou matar o jogo. E aí, pegando o exemplo, por exemplo, aí tá difícil, né? Pegando o exemplo do Lautaro. O Lautaro que fez, né? Ainda acabou que fez o gol, deu uma assistência, ótimo, mas o gol que ele perde é decisivo, né, pro resultado do jogo. O gol que o Guilherme perde também é decisivo. O Guilherme, aquele lance que ele recebe na entrada da área, ajeita, tem todo o espaço do mundo para ajeitar o corpo e bater no meio do gol, sem força, pro Cleiton agarrar. É difícil, sabe? Muita... falta de capacidade mesmo, né? Não só dele, eu tô falando de todo mundo no geral, né? Principalmente, né? Especialmente para finalizar. E aí eu repito até o que eu falei no último pós-jogo. Se a gente tivesse um atacante, de novo, vou citar um exemplo aleatório do Vitor Roque. Se a gente tivesse um Vitor Roque da vida, esse time tava em 10º, em 8º talvez. Porque cria muito. Falta um cara para guardar. Mas enfim... nas minhas anotações, por exemplo, eu coloquei aqui em 16 minutos, foram 3 chances. A do Roleiser pro Lautaro, que eu falei, né, que o Lautaro batia canhota pra fora, pra mim é a principal. Mas tem também a do Schmidt pro Guilherme e a do Guilherme pro Barreal, né, que o Barreal acaba finalizando e o Cleiton quase toma um frango, né. Mas enfim, então
de novo, foram boas movimentações, o Zé sendo esse cara pelo lado esquerdo, até saindo menos, o Barreal era o cara que saía um pouquinho mais, e quando ele saía, né, mais um pouquinho pela direita, ele conseguia fazer essas inversões também, que o Santos utilizou bastante, tipo o Guilherme, né, o problema é que, de novo, o Guilherme não conseguiu aproveitar muito, e aí vem aquela questão, né, de alguns momentos ele pisa, atrasa o jogo, aí demora para tomar uma decisão, aí corta pro meio e bate de qualquer jeito. Eu entendo, eu sempre falo isso aqui, eu entendo ele ser titular com muitos técnicos que passam, né? Esse ano já foram 3. Mas é porque realmente ele busca finalizar e outros caras às vezes não. O problema é quando ele fica enfeitando demais, não enfeitando, né? Talvez a palavra seja demorando mesmo para tomar uma decisão e não aproveita, né? Tanto que no gol, vocês podem ver, né? 1-2, recebeu, tocou, saiu o gol, mas vamos chegar lá na frente. E aí, mesmo com esse volume todo, a gente consegue tomar um gol ainda no primeiro tempo, né? Que pra mim, eu vi muita gente culpando o Mike, eu vi outros culpando o Alexis, pra mim é um erro coletivo, porque eu não entendi por que o Mike dá aquele salto pra marcar na frente. Quando o Bragantino estava construindo, tá bom, mas quando essa bola já estava chegando ali, que saiu da primeira construção, já tá no meio de campo, não acho que fazia sentido, só se ele já tivesse posicionado. E o problema é, ele chega quando a bola já tá vindo ali no jogador do Flamengo, que eu olhei o Flamengo aqui, jogador do Bragantino, e aí ele encosta, a bola é esticada, o Alexis sai para cobrir, o Alexis não alcança, o Luan também sai para cobrir e não consegue pegar, assim como o Schmidt também não consegue pegar, e aí a gente pode até de repente falar da falta de velocidade deles, né? Mas para mim é um erro coletivo, não é nem só do Mike, ou só do Alexis, só do Luan, não, é um erro coletivo ali, e o Lucas Barbosa faz o gol. E aí depois disso até o Santos tem uma quebra, né, do ímpeto um pouquinho, eu achei que faltou um pouquinho até como é que eu posso dizer, de iniciativa mesmo do Santos, porque acabou girando muito a bola. O Santos tocava muito entre os zagueiros, ia para os laterais e voltava, e ficava girando essa bola e faltava qualidade para criar a qualidade que tinha tido antes de fazer o gol. E aí quando volta para o segundo tempo, por mais que a postura até não fosse tão agressiva igual tinha sido na primeira etapa, e sem mudanças, né, o Santos consegue virar. E são 2 gols que, de novo, o primeiro é uma jogada muito bem feita, que o Schmidt sai, toca rápido, o Guilherme domina e já passa, já domina e toca passando, né, pro Souza. Meu Deus, o Yuri Alberto perdeu outro gol na cara. Domina e toca direto, o Souza aparece cruzando de primeira na medida, perfeito, e o Lautaro só completa pro gol. E aí dá um empate, e aí a gente tem, pelo menos eu tive aquela sensação de, olha, chegamos aqui, empatamos, agora a gente vai virar. E acontece logo em seguida, né? Uma boa esticada também, o Lautaro ganha a dividida por dentro, acha um passe espetacular pro Barreal, que não vinha fazendo um bom jogo, tá? Eu não acho que o Barreal fez um grande jogo, mas ele domina com tranquilidade, bate bem pro gol, faz o 2-1. Só que aí pra mim veio o grande erro. Por que o Vojvoda fez aquelas mudanças? Eu não entendi. Eu não teria trocado o Roleiser, por mais que ele não estivesse já tão bem no segundo tempo. No primeiro ele criou 3 oportunidades de gol, no segundo ainda nem tanto, mas ele era o cara que fazia essa bola chegar à frente. Eu preferia ter trocado o Barreal, por exemplo. Eu acho que faria mais sentido. Por que não colocar o Ian e você ficar com os 3 volantes, o Ian com mais essa liberdade, mas aí você tinha um cara para marcar por dentro e deixar o Roleiser mais livre? Eu acho que faria mais sentido. E aí ele faz essa primeira troca do Roleiser e entra o Brahimi, né? O Brahimi que entrou bem mal, na minha opinião, até vou falar individualmente depois, mas... E aí é esse cara para ser o armador. E depois passa pouco tempo, ele troca o Barreal e o Lautaro, coloca o Tiquinho e o Cabageiro. E aí você muda a estrutura do time, né? Em vez de um 4-3-1-2, já vira um 4-2-3-1 mais ou menos. Quando o Brahimi até caía mais pro lado esquerdo, ficava praticamente um 4-2-4 com ele sendo esse atacante. Mas a ideia eu acho que era ser justamente ter ele como esse armador. E acabou não acontecendo. E a gente toma um empate que pra mim é uma falha ali de Mike e Luan Pérez. Não consigo culpar um só, porque o Luan tava marcando o Pedro Henrique e depois deixa dar um passo para trás. E o Mike era o cara da zona. Só que ele pode ser, quando ele sendo esse cara da zona, ele pode atacar essa bola, ele pode sair para atacar, ele fica parado esperando. E aí o Luan deixa o cara escapar, o Mike não vai, e o Pedro Henrique cabeceia sozinho. Enfim, a gente toma um empate e depois faltava criatividade, faltava até organização, acho, pro Santos buscar o empate. O Vojvoda até troca o Souza pelo Igor Vinícius por câimbras, né?
morreu como substituição, que eu não entendi, deveria ter feito mais uma, qualquer uma que fosse, só para tentar alguma coisa mesmo. E aí a gente teve um final de jogo ali do Santos só tentando alçar a bola na área com o Cabageiro, com o Brahim, com o Mike. E aí pouquíssima criatividade, resultou em pouquíssima coisa, o Tiquinho não entrou bem, enfim. Então eu considero 2 pontos desperdiçados, tá? Hoje era jogo para 3 pontos. E de novo, não é... Acho que o Vojvoda mexeu mal, mas não é culpa dele. Acho que ele montou uma estratégia, o time com ele está muito bem treinado, está obviamente com um padrão mais interessante de jogo, é uma equipe que sabe mais o que fazer, mas que não pode se dar ao luxo de não pontuar mais no atual momento do campeonato que a gente está. Esse é o grande problema. Enfim, jogador Brazão, pra mim não foi bem, não posso falar que foi bem hoje, porque ele não fez nenhuma grande defesa, e as 2 bolas que foram no gol, foram gol, né? Não que tenha sido culpa dele, mas não dá pra falar que foi bem hoje igual em outras jornadas, né? O Mike pra mim fez um jogo bem limitado, pra não falar outra coisa, não vou falar ruim, mas acho que foi bem limitado mesmo, não criou grandes oportunidades, não é como se ganhou todas pelo lado direito. Não foi assim. Também não acho que sofreu a todo momento, porque realmente o Bragantino não criou muito, né? O Bragantino não fez uma grande partida. É mais uma coisa para irritar. O Santos jogou muito melhor. Mas enfim, Alexis e Luan. Acho que o Alexis foi melhor, a estreia dele. De novo no gol, para mim é uma falha coletiva o primeiro gol. Mas no geral, achei ele bem. Com a bola no pé, até subiu um lance, né? Deu um belo cruzamento pro Tiquinho, que o Tiquinho não aproveitou, não conseguiu chegar na bola, né? Mas no geral, ok a estreia dele. O Luan foi mal, acho que com a bola no pé também, até um lance ou outro que fez um lançamento mesmo interessante, mas não foi um cara, por exemplo, que muitas vezes ele ficava tocando entre ele e o Alexis, eles não tentaram quebrar uma linha, avançar um pouquinho, tentar dar um passe para quebrar uma linha. E na bola aérea, né, sem comentários. O Souza pra mim foi bem, tirando o cartão, que se perdeu um pouquinho, tomou o cartão, mas no geral acho que fez um jogo bem interessante. O Bragantino não criou nada por ali, deu assistência, o cruzamento perfeito, então eu gostei do Souza. O Schmidt pra mim poderia ter ido melhor no gol, como eu falei, de novo, acho uma falha coletiva, mas no geral sempre procurando passe pra frente, isso tá me agradando muito mais, apesar de ter citado esse lado defensivo, né? Ele dá uma assistência pro Guilherme, né? O Guilherme recebe um passe em condições de ajeitar o corpo, olhar o espaço e finaliza muito mal. É um passe do Schmidt. O Zé, a gente foi meio termo, não ajuda tanto sendo esse cara de chegada à frente. Em alguns momentos foi mais esse cara de marcar pelo lado esquerdo. Talvez até justamente pro Souza ter essa liberdade, então acho que um jogo ok. O Barrel, tirando o gol, de verdade eu não vi grande coisa. Não acho que foi muito participativo, acho que foi uma jornada bem comum dele. Não sei se, de novo, aquela questão, ele joga pelo lado direito, eu entendo, acho que foi porque, é o que eu falei ontem até, né? Se ele jogasse pelo lado esquerdo, eu não via ele indo fechar o lado direito, o corredor direito. Não ia ter como ficar fazendo essa troca a todo momento. Então, o Vojvoda coloca ele no lado direito, para de repente trabalhar também perto do Roleiser, do Mike, e para fechar o lado direito, mas não acho que fez um grande jogo. O Roleiser fez um primeiro tempo muito bom pra mim, o segundo nem tanto. Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas ele perdeu a bola no primeiro tempo que quase, né, o Bragantino sai sozinho. É verdade. Só que, de novo, ele coloca pelo menos 2 oportunidades claríssimas de gol, que se o Santos faz, o Santos tem 2 já no primeiro tempo. E antes de tomar o gol, né? Que é Lautaro e Guilherme. Então, é difícil. Aí olha lá, mas ele só tem 2, 3 assistências. Coloca os caras na cara do gol todo jogo, o cara não faz. É difícil. O Guilherme, pra mim, fez um jogo fraco, não gostei mesmo. Precisa decidir mais rápido, precisa ser mais simples nas jogadas, simples de dar 2 toques mesmo. E o Lautaro foi bem. É que o complicado do Lautaro é aquele gol perdido. De novo, ele fez um belo gol, deu uma bela assistência, marcou, igual sempre. Ele encaixa pelo tipo de movimentação que ele entrega. Mas não pode perder aquele gol. O centralmente ele tem que guardar aquela bola. Não tem... E digo mais, nem só o centralmente, qualquer atacante, qualquer jogador de frente que receba aquela bola que ele recebeu, tem que guardar. Não tem justificativo. E sobre os reservas, é que o primeiro é um reforço, né? O Brahim, para mim, foi muito mal, entrou muito mal. Não vou, claro, fazer um julgamento
por causa de um jogo, é a análise da partida. Para mim entrou muito mal. Tiquinho também entrou muito mal, não ganhou uma bola, não chegou em uma bola, um cruzamento que teve para ele, não gostei. Assim como o Cabageiro, quando ficou cruzando a bola para a área, só cruzamento na canela do zagueiro adversário, só para consagrar zagueiro, não gostei. E o Igor Vinícius, acho que entrou ali para cumprir o papel dele, entrou, correu um pouquinho mais para frente, mas também não foi grande coisa não, nenhum mudou o jogo, é bem verdade. E o professor Vojvoda, de novo, não entendia as mudanças ali, acho que poderia ter feito mais uma ainda para arriscar vencer. Mas enfim, dos males, né? O menor, pelo menos um pontinho aí. É que eu acho que realmente a gente poderia ter conquistado 3. E você, o que acha? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E amanhã a gente tá de volta. Vou escutar a coletiva do Vojvoda agora. E amanhã a gente volta. Valeu.